Olá, seja muito bem-vindo a este canal, seja muito bem-vinda a este canal. Eu sou o pastor Adair e hoje nós vamos refletir sobre uma parábola de Jesus, uma parábola desafiadora, porque ela nos confronta com uma pergunta direta, muito direta. O que temos feito com o convite de Deus? Deus tem se dirigido a nós, fazendo convite a mim e a você. E a grande pergunta a pergunta que nos desafia é: o que temos feito com o convite de Deus? Desde já eu peço a você que, se esta mensagem abençoar a sua vida, curta o vídeo, deixa aí o seu like e compartilhe também esse vídeo com outras pessoas, para que a palavra de Deus alcance os seus corações. A parábola de hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15 a 24. Eu quero ler o texto para você e com você. Se você tiver condições de abrir a sua Bíblia aí, então, por favor, abra e acompanhe a leitura. Lucas, capítulo 14, de 15 a 24. É a parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, ele aqui, o Senhor Jesus Cristo, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se, arrumando desculpas, né? Dois deles pedindo desculpas por recusar o convite, né? Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, e com muita razão, nós vamos falar disso já já, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Deus preparou tudo. E você vai recusar o convite? Você está dizendo sim ao convite de Deus, ou você também está tentando dar desculpas para Deus? Vejam, Jesus conta essa parábola durante um jantar com líderes religiosos. Um dos presentes comenta sobre a bênção de participar do reino de Deus. Só que ele estava imaginando que comer pão no reino de Deus, conforme o versículo 15, bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus, ele estava imaginando que era algo para um futuro distante, talvez. Mas Jesus conta essa história dizendo que tudo já está preparado. Não é para o futuro, é para agora. Então, se você também tem esse entendimento, que o convite de Deus não é para você desfrutar agora,
da salvação, da comunhão com Ele, é algo para o futuro, é algo para uma vida depois desta, você também está enganado. O convite é para agora. Tudo está preparado. O final do verso 16 vai dizer que ele convidou a muitos, mas eles deram desculpas e rejeitaram o convite. Vamos olhar para os detalhes dessa parábola. Quem é o anfitrião? Quem é o dono da casa que faz a festa, prepara a festa e envia convites? Primeiro eu preciso te dizer o seguinte, no Oriente Antigo era costume preparar a festa e elaborar os convites em duas etapas. A primeira etapa era um aviso provisório, objetivando os convidados a se prepararem para aquele evento. O outro convite era quando tudo já estava pronto, então é hora de vocês virem. Lembram daquele convite que eu fiz há um tempo, que teria uma festa, que teria uma grande cerimônia? Então chegou o momento, já está tudo preparado. E a ira do dono da casa se justifica porque no primeiro convite, ou na primeira etapa do convite, aqueles convidados haviam aceitado, haviam se comprometido com aquele anfitrião. E quando o convite chega, eles começaram o segundo momento, né, do convite, eles começaram a dar desculpas. Mas quem é o anfitrião? O anfitrião aqui representa o próprio Deus, que preparou tudo conforme o versículo 17 final, e preparou tudo com graça, com amor, com bondade, com generosidade. Deus, em sua soberania e graça, é quem convida. Então, esse dono da casa, esse anfitrião, representa o próprio Deus. E quem são os primeiros convidados? Aí do verso 17 até o verso 20, provavelmente os primeiros convidados, os que rejeitaram o convite, foram dando desculpas, representam aqui a classe superior do judaísmo nos dias de Jesus. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, convidados prioritários, que rejeitaram o convite com desculpas fúteis. Bens, trabalho, relacionamento. E por que eram desculpas fúteis? O primeiro que disse, comprei um campo, preciso ir vê-lo, ninguém compra um campo sem vê-lo antes. Ou ainda que isso aconteça, ou tivesse acontecido, ele poderia ver o campo no outro dia. Se não tinha visto até aquele momento e já havia comprado, concorda comigo? Então ele poderia ir no outro dia ver aquele campo. Então, naquele momento, o campo era mais importante do que a amizade com o anfitrião, o convite que havia sido recebido por aquela pessoa que estava dando aquela grande ceia. O segundo, a mesma coisa. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Então, rogo os dois, rogo que me tenha por escusado, me desculpe, mas eu não vou. Da mesma forma, as juntas de bois poderiam ser experimentadas posteriormente. E aqui nesses dois, a gente vê como que o materialismo, o consumismo, afastam as pessoas da comunhão com Deus, da intimidade com Deus. Impedem as pessoas de aceitarem o convite gracioso de Deus que chegam até nós através da pessoa de Jesus Cristo, para a salvação, para desfrutarmos desse relacionamento íntimo de filho e pai, pai e filho, né, que Deus oferece a nós. Então, o materialismo, o consumismo, tem afastado pessoas da comunhão com Deus ainda hoje. E o terceiro diz, casei-me, não posso ir. Ok, ninguém questiona aqui a importância do casamento, do relacionamento conjugal, né, entre marido e mulher, né, entre a esposa e seu marido. Ninguém questiona a importância disso. Mas ele poderia também ir à festa e levar a esposa, concorda? Mas ele também disse assim,
Sua amizade, seu convite, não me interessa, eu tenho coisa melhor para fazer e não vou. Esse aqui, infelizmente, nem se desculpar, se desculpou, não é? Então vejam, eles rejeitaram o convite com desculpas esfarrapadas e fúteis, porque poderiam fazer os dois primeiros em outro momento, que disseram que iriam fazer, e o terceiro poderia, inclusive, levar a esposa naquele jantar, naquela festa, naquela grande ceia, né? E os novos convidados, quem são eles? Descrito aqui nos versículos 21, 22 e 23. Primeiro aparece aqui o Senhor irado no verso 21, né? Disse ao servo: sai depressa para as ruas e becos das cidades e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Então os primeiros convidados, vejam, os pobres, aleijados, cegos e coxos, certamente representavam naquele contexto os publicanos e os marginalizados de Israel. Mas tem uma terceira classe de convidados, porque os servos vão e trazem os pobres, os aleijados e os cegos e os coxos, e eles dizem ao Senhor deles no final do verso 22, ainda há lugar. Eu preciso te dizer, ainda há lugar. Se você ainda não faz parte dessa grande festa que podemos começar a desfrutar hoje, agora, em Jesus Cristo, da certeza da salvação, da esperança de um dia estarmos com Deus por toda a eternidade, mas já desfrutando isso desde já, se você ainda não faz parte dessa grande expectativa que transcende a esta vida, eu te digo, ainda há lugar. O seu lugar está vazio nessa mesa de comunhão com o Pai do céu. E lá naquele contexto, o servo disse ao Senhor, ainda há lugar. E aí o Senhor respondeu, então sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar. Então há uma terceira classe de convidados aqui, os dos caminhos e dos atalhos. Estes certamente representam os gentios, os não-judeus. E todos esses, pobres, aleijados, cegos e coxos, e os não-judeus, os gentios, os dos caminhos e atalhos, todos esses, tomados por miséria espiritual e carentes da graça de Deus, são levados para a festa, são colocados na casa daquele Senhor, sentados como convidados dignos na mesa daquele Senhor. Mas o texto também traz uma severa advertência no verso 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. A rejeição, veja, a rejeição do convite traz consequências eternas. Nenhum daqueles homens que foram convidados, disse o Senhor, provará da minha ceia. Este ponto deixa claro a responsabilidade humana presente aqui, porque a rejeição ao convite de salvação que Deus faz por meio de Jesus Cristo traz consequências eternas. Quem rejeita a Cristo hoje, certamente lá no dia final, no dia do juízo, e ninguém pode negar isso, a Bíblia traz para nós a informação a respeito desse dia, hora que ninguém sabe. Lá, diante do tribunal do Todo-Poderoso, os que rejeitam a Cristo hoje vão receber uma palavra muito triste e um destino eterno. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não conheço vocês. Mas os que
aceitam o convite hoje para estarem com Jesus na presença de Deus, esses vão receber também uma boa palavra e um destino eterno. Vinde, benditos do Pai, tomem posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então aqui nós temos, conforme a nossa doutrina reformada, a presença da responsabilidade humana. Rejeitou o convite da salvação, vai ter que lidar com as consequências eternas. E como nós aplicamos a mensagem desta parábola às nossas vidas, a parábola da grande ceia? Primeiro, o convite de Deus é fruto da sua graça, não do mérito do ser humano. Então eu não sou convidado porque eu mereço, porque eu fiz alguma coisa boa, porque eu faço alguma coisa boa, ou porque eu vou fazer alguma coisa boa no futuro. O convite é a manifestação da graça de Deus, fruto da sua soberania, bondade e amor. Imagine ser convidado para um banquete real sem merecer. Você recusaria? Provavelmente não. Não somos chamados porque somos bons, mas porque Deus é bom. Não recuse o convite da graça de Deus. Em segundo lugar, as desculpas revelam onde está o nosso coração. Um homem comprou um sítio e disse que não podia ir ao casamento do melhor amigo. Prioridades erradas afastam amigos, impedem a gente de desfrutar de comunhão com pessoas queridas. E com Deus não é diferente. Prioridades erradas nos tiram da presença de Deus. Coisas legítimas, trabalho, relacionamentos, bens, coisas legítimas, presta atenção nisso, podem se tornar ídolos em nosso coração quando ocupam o lugar devido a Deus e nos afastam de Deus. E aqui o que vemos, um reflexo da doutrina reformada que afirma a depravação total do ser humano. Perceba que o homem, por si só, rejeita o convite da graça divina. E em terceiro lugar, o reino se abre a todos. Mas o reino de Deus não é indiferente àqueles que de fato são necessitados da graça de Deus. O reino de Deus se abre a todos, mas os escolhidos de Deus são aqueles que tomam posse do reino. Veja, o convite foi feito a todos ou a muitos, como diz o texto, inclusive aos desprezados, aos marginalizados, mas quem rejeitou o convite com dureza de coração, ignorando completamente aquele que fez o convite e o convite em si, o privilégio de estar naquela grande ceia, certamente ficará de fora da ceia da qual jamais a gente pode abrir mão. Essa parábola nos ensina isso. O reino de Deus está aberto a todos, mas requer arrependimento, reconhecimento do pecado, confissão sincera e confissão sincera também de Jesus como Senhor e Salvador. Essa resposta sincera é requerida de nós em relação a nós mesmos e em relação a Cristo, que sem Jesus nós estamos completamente perdidos, afastados de Deus, destituídos da sua graça. Uma outra aplicação que podemos fazer às nossas vidas desta mensagem da parábola da grande ceia é com respeito à urgência do Evangelho. O verso 23 diz: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar. Há uma urgência missionária. Quem foi alcançado pela graça de Cristo deve ir sem demora anunciar o convite de salvação a outras pessoas. Você e eu precisamos entender isso o quanto antes
e nos colocarmos na estrada em busca dos que ainda estão perdidos, vivendo fora da comunhão com o Pai do céu. Quero te fazer 3 perguntas, e nós já estamos caminhando para o encerramento da nossa mensagem. Qual tem sido a sua resposta ao convite de Deus? Você está dizendo sim ou você está tentando dar desculpas? Você tem, de fato, se entregado a Ele com alegria? Ou continua inventando desculpas para justificar a sua negativa, a sua recusa de estar com Ele, de servi-lo, de colocar a sua vida à disposição dEle? E por último, quem ao seu redor, família, amigos, colegas de trabalho, de estudo, quem ao seu redor ainda não ouviu esse convite da graça de Deus? Fale, apresente o convite a quem ainda não ouviu, está aí bem pertinho de você. Eu quero orar com você. Então, se puder, feche os olhos, se não, apenas abaixe a sua cabeça aí e ore comigo. Senhor, livra-nos de um coração distraído e ocupado demais para te ouvir. Dá-nos sensibilidade à tua voz e disposição para dizer sim ao teu chamado. E usa nossas vidas para anunciar esse convite gracioso de salvação a outras pessoas. Abençoe assim a minha vida e aquele que está comigo neste momento, Senhor. E aquela que está comigo neste momento, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Lá no início eu te pedi, e vou renovar o pedido, que se esta mensagem falou a você, curta o vídeo, não custa nada para você, mas para nós, para mim, para o meu trabalho é importante o seu like. Inscreva-se no canal se ainda não está inscrito e compartilhe com alguém que precisa ouvir esse convite da graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim te abençoe, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte e carinhoso abraço. Fique com Deus.